A mensagem Já mandou. Quem tá interessado? Já visualizou, já não vai ver não. Ó, parkinsonismo. Então, parkinsonismo é a mesma coisa que síndrome parkinsoniana. Síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo. Síndrome parkinsoniana. Síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo é a mesma coisa. Tranquilo? Então, o parkinsonismo ou a síndrome parkinsoniana é um diagnóstico síndrome. É um diagnóstico clínico. Tudo bem? Então, existem várias doenças que vão cursar com parkinsonismo. Então, parkinsonismo é diferente de doença de Parkinson. Tudo bem? Doença de Parkinson é a principal causa de parkinsonismo. Mas existem outras doenças que causam parkinsonismo. Tudo bem? Como que a gente define parkinsonismo? Esse mandar começar. Tá no grupo aí, pessoal. Foi, não foi? Tranquilo? Vamos escrever parkinsonismo, a mesma coisa que síndrome parkinsoniana. A causa mais comum de parkinsonismo é a doença de Parkinson, mas existem outras causas de parkinsonismo. Para mim falar que o paciente tem parkinsonismo, precisa ter 2 dos 4 sintomas cardinais. Então aqui é sinais cardinais. Sinais cardinais. O que é um sinal cardinal? É um sinal importante. Tudo bem? Então existem 4 sinais cardinais para o parkinsonismo. Para mim falar que o paciente tem parkinsonismo, só precisa ter 2 dos sinais cardinais. Tudo bem? O primeiro sinal cardinal é a bradicinesia. Bradicinesia. Tudo bem? Vocês vão ler no livro, vai estar lá escrito que a bradicinesia é uma lentificação dos movimentos. Bradicinesia é uma lentificação dos movimentos. Só que bradicinesia não é só isso. Tá com sono, né? É. Tá com sono? Hã? Já segura uma coisa na cabeça. Ó, bradicinesia, além de lentificação dos movimentos, o paciente perde o automatismo. Então, todos os movimentos automáticos do paciente é perdido. Tudo bem? Então, todos os movimentos automáticos e inconscientes são perdidos. Vou falar vários movimentos automáticos. Quando a gente anda, a gente tem um balanço dos braços, não tem? Ou alguém anda aqui, braços fixos? Não, né? Não, isso é inconsciente. Tudo bem? Então, o paciente que perde o balanço natural dos braços, ele tem bradicinesia. Tudo bem? Então, bradicinesia é a perca desses movimentos automáticos. Outra coisa, toda hora a gente está produzindo saliva e a gente está deglutindo. Está deglutindo?
inconsciente. Ninguém está pensando aqui, ah, estou deglutindo saliva. Tá, mas ninguém está pensando isso. Agora que você falou, só que isso é automático. Então o paciente que tem bradicinesia perde também a deglutição. Tudo bem? Outra coisa, cada ser humano tem uma expressão facial. Não tem uma expressão facial? Tem. Quem perde a bradicinesia, quem está com bradicinesia, perde a expressão facial. Então fica com aquela cara de tarado. Aquela cara de tarado é bradicinesia. Então o paciente que tem doença de Parkinson, ele tem a face parkinsoniana ou máscara parkinsoniana. Ele perde as expressões faciais. Tu conta uma piada para ele não dá risada, ele não perde a expressão facial. Ele achou engraçado, mas ele não dá risada, porque ele perdeu a expressão facial. Não faz isso, ele não faz nada. Fica com aquela cara de tarado olhando pra gente. Essa é a face parkinsoniana. Tudo bem? A bradicinesia é tudo isso, pessoal. É a lentificação dos movimentos, mas também é a perda dos automatismos motores. Pisca, professor? Pisca, exatamente. O paciente que tem Parkinson, ele para de piscar. Fica com aquela cara de tarado assim, ó, sem piscar. Aquela cara de psicopata, né? Então existe essa face parkinsoniana, bem típica. Tá certo? O paciente para de ter expressão facial. Isso é bradicinesia. Alguma dúvida do que é bradicinesia? É isso? Ó, bradicinesia. Aí, ó, segundo sinal cardinal, tremor de repouso. Tremor de repouso. Tudo bem? O que é um tremor? O tremor é um movimento involuntário de alta frequência. Bem, é um movimento de alta frequência, é um tremor. Porque existem movimentos de baixa frequência, de grande amplitude. Não é tremor. Então, isso aqui é uma coreia, é um movimento involuntário. Isso aqui é um tremor. Então, tremor em repouso. Quando o paciente fica parado, piora o tremor. Tudo bem? Então tá lá o pacientezinho com tremor. Quando ele está parado, o tremor é pior. Quando ele pega alguma coisa, melhora o tremor. Só que aí quando ele para, tem o tremor. Tranquilo? Então esse é o tremor típico da síndrome parkinsoniana. É o tremor em repouso. Tudo bem? Ó, existe uma doença que é o seguinte: o Parkinson parou, piora o tremor. Quando faz o movimento, melhora. Existe uma doença que é o contrário. Quando fica em repouso, melhora. Mas quando pega alguma coisa, piora o tremor. Esse é o tremor de intenção. É um tremor de intenção. Quando faz o movimento, piora o tremor. Quando para, melhora. É o contrário. Então essa doença que é o contrário do Parkinson é o tremor essencial. Tudo bem? Então cuidado. O Parkinson é o tremor em repouso, unilateral, assimétrico, em contar moedas. Então, como se estivesse contando dinheirinho, né? Ninguém conta mais dinheiro, não existe mais dinheiro, né? Antigamente ficava lá contando dinheirinho. Então é um tremor assimétrico em repouso, em contar moedas. Tranquilo? Então esse é o tremor da síndrome parkinsoniana. O contrário é o tremor essencial. Tranquilo? Com a mãozinha dele. Então o tremor essencial é muito comum no jovem.
É o tremor mais comum que existe na população, é o tremor essencial. Então, você está tremendo aí, ó. É o tremor essencial, bem mais provável. Ó, sinais cardinais: rigidez, rigidez, rigidez. Está lá escrito plástica. A gente já falou dessa rigidez. Tudo bem? Então, o que é rigidez? O paciente é todo rígido, é todo duro. Tranquilo? Então, rigidez plástica. Então, o paciente, ao movimento espontâneo, então relaxa o braço. Ó o Helder. Bem molinho o Helder. Então, o Helder não tem rigidez. Tudo bem? Então, paciente que tem síndrome parkinsoniana, ele tem a rigidez plástica. E o que é isso? É o sinal da roda denteada. Então, o braço é mais duro, é um movimento passivo. Então, a gente tem a sensação de rígido, relaxa, rígido, relaxa. É o sinal da roda denteada, é uma sensação de catraca, de dente. Tudo bem? Que é o diferente, cuidado, rigidez elástica. A rigidez elástica é aquela do acidente vascular encefálico. Então tá lá o paciente com o bracinho todo rígido. No início, para a gente abrir aquele braço, é muito duro. Duro, 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 depois relaxa, que é o sinal do canivete. Tudo bem? Então, sinal do canivete é AVC, AVE. Tudo bem? Rigidez plástica, que é o da roda denteada, é o Parkinson. Então, rigidez elástica, rigidez plástica. Tudo bem? Vocês não vão confundir, né? Porque às vezes esse próprio só isso. Rigidez elástica, é você escorrega. Então é a rigidez plástica. Então o paciente que tem síndrome parkinsoniana, ele tem rigidez. Por último, instabilidade postural. Instabilidade postural. Instabilidade postural. Então, o paciente que tem síndrome parkinsoniana, ele está sempre buscando o centro de gravidade. Tudo bem? Então, ele tem rigidez postural. Tudo bem? Você acha que ele vai cair? Não vai cair. Ele está buscando o centro de gravidade, que está deslocado para frente. Tranquilo? Então, o paciente que tem síndrome parkinsoniana precisa ter duas desses quatro. Tranquilo? Precisa ter dois sinais cardinais de 4. Ah, professor, está escrito que é obrigatório ter bradicinesia. Não, olha o que eu estou te falando. Tudo bem? Isso aí, o conceito atual, o conceito mais recente, é que precisa ter dois. Antigamente tinha que ter a obrigação de ter a bradicinesia. Tudo bem? Então perceba que existe a síndrome parkinsoniana que o paciente tem tremor. Existe que o paciente não tem tremor. Ele pode ter rigidez e bradicinesia, sem tremor. Também é síndrome parkinsoniana, porque precisa ter dois dos 4. Tranquilo? Então cai lá na prova, isso cai sempre. Quais são os sinais cardinais da síndrome parkinsoniana? Bradicinesia, rigidez, tremor de repouso. Lembra do repouso, que é diferente do tremor de intenção. O tremor de intenção piora ao movimento, que é o tremor essencial.
que é o tremor mais comum na população. Então, o tremor mais comum na população é o tremor essencial. Tranquilo? Então, o paciente que tem síndrome parkinsoniana, ele tem exatamente essa marcha aí, que é a marcha parkinsoniana. Vou passar aqui rapidinho o vídeo. Vamos lá, vamos. Amanhã a gente vê. Sem pressa. Acabei de ficar conectado nesse Wi-Fi. Vamos ver se aqui é mais rápido. Todo o site da Under Armour está com 70% de desconto por tempo limitado. Ó, então, marcha parkinsoniana. Então, o paciente ele tem rigidez do tronco, o tronco é todo rígido e inclinado. Ele é um tronco só, ele não tem articulação, ele é um tronco. Então, ele sempre está buscando o centro de gravidade, passos curtos, tremor unilateral. Então, o tremor do Parkinson é unilateral, é pior em um dos lados. E é de repouso, em contar moedas. Então, olha para o vídeo. Ó, o tremor é pior lá no lado esquerdo. Tranquilo? Viram a marcha parkinsoniana? É desse jeito que o paciente entra no consultório. Entra o paciente lá com a marchinha dele, com o tremorzinho unilateral e com a cara de tarado. A face parkinsoniana, sem expressão nenhuma. Tudo bem? Ele entra lá, aí tu fala: seu Manuel, quanto tempo que o senhor tem Parkinson? Aí ele toma um susto: Parkinson? Eu não tenho Parkinson. Tá? Senta aqui. Então, às vezes, o paciente passa muito tempo sem ter diagnóstico. Isso é muito comum. Porque Parkinson é uma doença que, quando o paciente abre a porta, só pela face, você já sabe que ele tem síndrome parkinsoniana. Tranquilo? Então, síndrome parkinsoniana, a gente tem várias etiologias. A mais comum é a doença de Parkinson. Tudo bem? Só que existem outras causas. Existe o parkinsonismo medicamentoso. Então existe o parkinsonismo por conta de medicação. Olha as drogas. Neurolépticos. Então aqui o neuroléptico é Aldol, e o Aldol. Tranquilo? Ó, semana passada, lá no Hospital de Amor, tem os internos, né? Tem os internos da São Lucas e da Federal. A interna tem enxaqueca, ela foi no pronto-socorro do 9 de julho, deram um Aldol para ela, que é como se fosse um tratamento profilático para enxaqueca. Mas a gente não falou de Aldol, né? Aí tá lá a menina, né? Passando visita lá dos pacientes. Do nada a menina começa a abrir o bocão. Começa a abrir o bocão, fazer uma síndrome parkinsoniana por causa do Aldol. Então, ó, Aldol, pessoal, faz muita síndrome parkinsoniana. Tranquilo? Outros neurolépticos também fazem, mas principalmente o Aldol.
clorpromazina também faz. Tranquilo? Antiemético. Antiemético, aqui é o Plasil, que é a metoclopramida. Então, Plasil, síndrome parkinsoniana. Tudo bem? Vocês querem ver uma síndrome parkinsoniana por conta do Plasil? Só passar Plasil para a criancinha. Nada, ela vai começar a dançar. Tranquilo, vai fazer síndrome parkinsoniana. As crianças são mais sensíveis a fazer síndrome parkinsoniana pós-Plasil. Não é que seja contraindicado, mas existe uma chance alta. Tudo bem? Às vezes eu fiz só para ver e a criança fez, entendeu? Faz um Plasil nela, tava vomitando a criança, já tinha feito tudo. E aí, faz um Plasil. Aí de madrugada, a médica plantonista me liga, né? Doutor, a criança está com os movimentos estranhos aqui. Quer que eu faça a tomografia? Não, não precisa fazer nada não. Deixa só de repouso que amanhã ela vai melhorar. Eu já sabia que era do Plasil, né? Ela fez assim, parkinsoniana. Já sabia que era síndrome parkinsoniana por conta do Plasil. Bloqueadores dos canais de cálcio, tá certo? Esses bloqueadores dos canais de cálcio é que é usado lá na enxaqueca, na migrânia. Qual que é, Gabriela? Hã? Qual que é? Hã? Não, bloqueador dos canais de cálcio. Hã? É a flunarizina. Flunarizina, sinarizina da síndrome parkinsoniana. Tá certo? Então, medicação comum aí na rotina. Medicação comum na rotina. Pode olhar lá, idosinho, 60 anos, queixa de tontura, toma flunarizina. Uso crônico pode causar síndrome parkinsoniana. Tudo bem? Flunarizina. Lembra da droga. Tranquilo? Existem outras causas. Existem outras causas. Doenças neurodegenerativas. O que é uma doença neurodegenerativa? Hã? Parece um negócio simples, né? A palavra já está falando. Mas o que é? Degeneração. Degeneração de quê? O que é uma doença neurodegenerativa? Hã? O acidente vascular encefálico é uma doença neurodegenerativa? Não. Acho que não. Ó, pessoal, doenças neurodegenerativas são condições onde o principal fator de risco é a idade. Uma doença neurodegenerativa é a mesma coisa. Vai ficando velho, vai morrendo neurônio. Alzheimer é doença neurodegenerativa? Sim, a mais comum. A doença neurodegenerativa mais comum é o Alzheimer. E a segunda doença neurodegenerativa mais comum é o Parkinson. Significa, quanto mais velho, mais morre neurônio, pior fica a doença. Então, doença neurodegenerativa significa que com o passar do tempo, os neurônios vão morrendo. Por que motivo? Por N motivos. Cada doença tem o seu motivo. Tudo bem? É doença neurodegenerativa. É o tempo que mata o neurônio. Passar do tempo mata o neurônio. Quanto mais tempo passa, pior fica. É doença neurodegenerativa. Tudo bem?
Então, no caso da síndrome parkinsoniana, doença de Parkinson é a causa mais comum de síndrome parkinsoniana, a doença de Parkinson. Tudo bem? Existem outras doenças neurodegenerativas que são conhecidas como Parkinson Plus ou Parkinson atípico. Tudo bem? É como se existisse um Parkinson típico e outro que não é tão parecido com Parkinson. Que são essas outras doenças, também conhecidas como Parkinsonismo Plus ou Parkinsonismo atípico. Tranquilo? Parkinsonismo vascular e outras causas. Ó, doença de Wilson. Hã? É o que? A doença de Wilson? Hã? É intoxicação por cobre. Tudo bem? Intoxicação por cobre. A gente já vai falar. Existe um Parkinson, que é esse que tem os sinais cardinais. Existe outro Parkinson, que é o atípico. Que aí, das síndromes parkinsonianas atípicas, a gente tem essas doenças aí, ó, paralisia supranuclear, atrofia do imunossistema, degeneração córtico-basal, demência dos corpúsculos de Levy. Então, isso aí tudo é parkinsonismo atípico, está dentro dessa bandeja, esse monte de doença aí. Existe a doença de Parkinson. A gente vai ver a diferença. Então, ó, doença de Wilson é o que? Intoxicação por cobre. Como é que a pessoa se intoxica por cobre? Hã? O quê? Minério? Minério. Cobre. Ó, então o cobre, pessoal, antigamente era muito usado em tinta. Então as tintas tinham cobre. Tudo bem? Eu lembro ainda hoje, mamãe trancava a gente lá pra gente não sair pra rua, né? Aí em frente da minha casa tinha um portãozinho de ferro, que era pintado. Aí os menininhos tudo ficavam roendo aquela tinta. Meu Deus. A tinta da janela, os meninos tudo roendo. Se intoxica o cobre, né? Quem nunca comeu tinta? Rapaz, eu lembro que eu fazia isso. Ficava lá no portãozinho, descascando o portão com dente. Não, era um prazer de descascar. Por quê? Eu era pequeno, né? Mas eu tenho essa lembrança de molequinho tudo no portão, irmãozinho. É, lá em casa tinha berça, era o portão mesmo. Mas ó, hoje em dia é proibido usar cobre em tinta. Antigamente se usava, hoje em dia não tem. Tudo bem? Doença de Wilson. Ó, então o primeiro paciente a ter essa doença foi esse cidadão aí, ó. Foi feito o diagnóstico em 1817 por James Parkinson. Tudo bem? Então tá lá o pacientinho, ó, tronco rígido, paciente jovem, tronco rígido, inclinado e tem uma cadeirinha do lado. Essa cadeirinha ajuda a gente a fazer o diagnóstico. A gente já vai ver para que serve essa cadeira. Não lembra da foto? Olha para a foto, Manuel. É um paciente relativamente jovem. Tranquilo? Ó, então é doença neurodegenerativa, é a segunda mais comum. Tudo bem? Então,
significa que com o passar da idade, o paciente piora. E não existe tratamento modificador da doença. Tudo bem? Então não existe tratamento modificador da doença. Atualmente ainda não. Existem estudos. No futuro, talvez sim. Em breve sim. Mas atualmente não existe tratamento modificador da doença. O que é um tratamento modificador da doença? Hã? Você tá tímida? É um tratamento que melhora, muda a doença, tá certo? Então muda a evolução da doença, a doença para de evoluir, tudo bem? Então tratamento modificador da doença é isso, a doença para de evoluir. Você estabiliza a doença, às vezes não cura, mas estabilizou, já é modificador da doença. Uma palavra, isso é uma coisa que vocês sempre estão ouvindo. Tem que saber o que está ouvindo. O modificador da doença é isso. Aqui a gente não tem tratamento ainda que modifique a doença. O que tu fizer, tu vai só melhorar sintoma, não a doença. A doença vai continuar evoluindo, porque é uma doença neurodegenerativa. As doenças neurodegenerativas têm essa máxima. Isso da doença neurodegenerativa é todo mundo que vai envelhecer ou quem tem predisposição? Quem tem predisposição vai desenvolver a doença. Mas eu quero que vocês entendam que o principal fator de risco é a idade. Quanto maior a idade, maior a chance de ter uma doença neurodegenerativa. Só olha aí, ó. Olha como vai aumentando a síndrome parkinsoniana. Com o passar da idade, ó, 3, 4, 9, 16, 22. Quer dizer que a idade é um fator importante. Tudo bem? Praticamente vai dobrando com o avançar da idade. Então, o vermelhinho aí, ó, é síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo. É várias doenças, doença de Wilson, parkinsonismo atípico, medicamentoso e a doença de Parkinson. Veja que a doença de Parkinson, ela é um pouco mais que a metade. Olha a barrinha da doença de Parkinson, é em torno de 50 a 60% dos casos de síndrome parkinsoniana. Por isso que é o mais comum. Bem, então a azulzinha aí é a doença de Parkinson. Ó, como que é feito o diagnóstico? Então existem esses critérios aí, que são os critérios do Banco de Cérebro de Londres. Esses são os critérios. Tudo bem? Banco de Cérebro de Londres. Então, o diagnóstico da doença de Parkinson, aqui a gente está falando da doença de Parkinson. A gente vai começar a falar especificamente da doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson, a gente viu que tem a síndrome parkinsoniana, tem várias causas. Uma delas é a doença de Parkinson. Então, esse diagnóstico tem que ser de exclusão. A gente tem que excluir as outras causas. Se o paciente não tem história de trauma, se não tem um tumor cerebral, se não tem um distúrbio hidroeletrolítico, um distúrbio metabólico, pode causar uma síndrome parkinsoniana. Então tem que excluir as outras causas. Tudo bem? Então tem um paciente que tem uma síndrome parkinsoniana, que é 2 desses sinais cardinais. É a síndrome parkinsoniana. Você fez um diagnóstico de exclusão. O paciente não tem, você avaliou, não tem síndrome metabólica grave, hipotiroidismo. Tudo bem? Você excluiu tudo. Depois você tem que considerar 3 desses aspectos. Porque a doença de Parkinson é bem típico. A gente já sabe que a doença de Parkinson é um tremor em repouso. Então, se o paciente tem um tremor em repouso, ótimo, é doença de Parkinson.
O tremor, ele costuma ser unilateral ou assimétrico. Então isso é doença de Parkinson. Tudo bem? E ele tem uma resposta fantástica à levodopa. Então o paciente que tem síndrome parkinsoniana tem uma resposta milagrosa à levodopa. Se não tiver uma resposta milagrosa à levodopa, não é Parkinson. Tudo bem? Então, tremor em repouso, assimétrico, com uma resposta milagrosa à levodopa. Isso é Parkinson. Se não tem isso, não é Parkinson. Pode ser um parkinsonismo atípico. Tudo bem? Tudo que fugir disso é provável que seja um parkinsonismo atípico. Tudo bem? Então, síndrome parkinsoniana, onde o paciente tem um tremor assimétrico em repouso, que cura com a levodopa, isso é o Parkinson. Tudo bem? Se o paciente falou para ti, doutor, tomei a levodopa, não serviu para nada, é Parkinson? Não. E a resposta tem que ser milagrosa. Tudo bem? Não, sinais cardinais só servem para a gente fazer o diagnóstico de síndrome parkinsoniana. É, exatamente. A única diferença é que o Parkinson vai ter que ter a resposta milagrosa na levodopa, para a gente falar que é Parkinson. Tudo bem? Se fugir disso, não é Parkinson. A gente tem que ver as outras causas. E a gente sempre tem que excluir as outras causas. Se não está usando medicação, então está lá o idosinho com síndrome parkinsoniana. Você avalia ele e fala, doutor, eu uso há 10 anos a flunarizina. Isso é Parkinson? Provavelmente é Parkinson medicamentoso. Ou síndrome parkinsoniana medicamentosa. Qual que é o tratamento? Tirar o remédio. Tudo bem? Então, quando tira o remédio, costuma melhorar nos próximos dias. Que aí é a síndrome parkinsoniana medicamentosa. Bem comum na prova. Tudo bem? Bem comum na prova. O Unifesp, todo ano tem questão de síndrome parkinsoniana. E geralmente é a mesma coisa. Ó, então por que o paciente tem síndrome parkinsoniana, pessoal? Qual é o substrato anatômico? O substrato anatômico é o sistema nigroestriatal. Onde que está o problema? Sistema nigroestriatal. Para que serve esse sistema nigroestriatal? Controle muscular. Controle muscular. Então, atividade motora muscular, principalmente a inconsciente, é feito pelo sistema nigroestriatal. Tudo bem? O que esse sistema nigroestriatal produz? Geralmente atividades motoras inconscientes, automáticas. Então, o sistema nigroestriatal está controlando essas atividades automáticas. Piscar o olho, deglutir, tudo bem? Esse sistema nigroestriatal, então, ó, nigro. De onde que vem essa palavra nigro? De onde que vem, Manuel? Do latim, exatamente. Do latim, que significa negro. Tudo bem? Então lá no mesencéfalo, a gente tem a substância negra. Ó, então nosso mesencéfalo
Parece o níquel, parece? Olha o níquel. O níquel é assim, ó. Tá vendo? Então, assim, ó, o níquel. Aqui tem a boquinha do níquel. O que é a boquinha do níquel? Anatomia. O que é a boquinha do níquel? Hã? O quê? O que é a boquinha do níquel? O aquecimento. Aí, a substância negra, pessoal, tá aqui, ó. Tá na orelhinha. Bem? Substância negra. O que é negra? Hã? É negra. O que é negra? É o quê? Não tem? O que é negra? Hã? É o quê? Melatonina. Melanina. Tá certo? Então é negro porque tem melanina. É lógico. Tudo bem? Então são neurônios que dentro do neurônio tem incursão de melanina. É negro. Tudo bem? Só que esses neurônios aí que tem melanina, eles produzem dopamina. Tudo bem? São neurônios dopaminérgicos. Então, qual é o neurotransmissor que controla o sistema nigroestriatal? A dopamina. Tudo bem? Então, a doença de Parkinson é o déficit de qual neurotransmissor? Da dopamina. Tudo bem? Então, esses neurônios da substância negra, o que vai acontecer com ele? Doença neurodegenerativa. Vão virar tudo anjinho. Então, vão morrer tudo. Tudo bem? Então, esses neurônios começam a morrer. Quais são os neurônios que morrem? Esses que têm melanina, que produz a dopamina. Se eles estão morrendo, o que vai acontecer com a substância negra? Vai sumir. Tudo bem? Não vai sumir? Por que eles morreram? A gente já vai ver. A gente já vai ver por que eles morreram. Então existe uma proteína que se acumula dentro dele, que a gente chama de alfa-sinucleína. 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 Tudo bem? Ó, alfa-sinucleína. Rapaz, o que é isso? Essa sinucleína. Pessoal, vocês lembram da célula? A célula. A célula. Uma célula, pessoal, tem aquelas estruturas que vão dar a organização dela, que vão dar a arquitetura. São os túbulos. Lembra dos túbulos? Não tem os túbulos? Tem um complexo de Golgi, mas tem os túbulos. Túbulos e microtúbulos são as estruturas proteicas que vão deixar lá a célula bonitinha, naquela forma. Tudo bem? Os túbulos e os microtúbulos são muito importantes no neurônio, porque além de dar estrutura, é através dos microtúbulos que tem o transporte de neurotransmissor. Então, o neurotransmissor é produzido no corpo do neurônio, só que ele é secretado no final do axônio. Então, esse transporte se dá através dos microtúbulos. Então, o microtúbulo é como se fosse uma linha de trem. Produz lá no corpo e leva para secretar lá na sinapse. Então, os túbulos são importantes para os neurônios. A alfa-sinucleína é uma proteína que faz parte desses túbulos.
agregação dessa proteína, processo fosforilação, elas se agregam e o neurônio morre, porque não consegue mais transportar a substância. Tudo bem? Então, o metabolismo da célula, ela ocorre onde está o núcleo. O neurônio tem um soma e tem um axônio. Então, as substâncias são produzidas no soma e secretadas lá no axônio, os neurotransmissores. Se tem problema nesse trilho de trem, o neurônio passa a não funcionar e ele morre. Tudo bem? Quanto mais tempo passa, maior a agregação dessa alfa-sinucleína e os neurônios vão tudo morrendo. Tudo bem? Até aquela substância negra parar, não existir mais. Ó, tudo bem, pessoal? Então, ó, às vezes, o paciente que tem uma doença de Parkinson grave, então tem muita manifestação motora, ele já pode ter alteração na ressonância. Em que sentido? O esvaecimento da substância negra, os neurônios que morreram. Só vocês comparar, pessoal. Tá vendo essa setinha aí, ó? É a substância negra. Tá vendo? Tá bem escuro. Tá bem escuro. Porque tem muito neurônio. É a substância negra normal. Desse lado aqui a gente já vê um esvaecimento. Às vezes é pior do que isso. Tudo bem? Só que isso aqui, pessoal, a ressonância não é um exame bom para a gente fazer diagnóstico de doença de Parkinson. Por quê? Porque só vai pegar a doença de Parkinson lá no final, quando os neurônios tudo viraram um anjinho. Tudo bem? Não é o melhor exame. Eventualmente, a gente consegue fazer o diagnóstico com a ressonância. A gente sempre deve pedir a ressonância. Para quê? Para excluir outras causas. E não para fazer diagnóstico de doença de Parkinson. Tudo bem? Como é que eu faço o diagnóstico de doença de Parkinson? Diagnóstico clínico. Síndrome parkinsoniana, tremor em repouso, unilateral, que cura, melhora com a levodopa. Tudo bem? O que é a levodopa? Olha o nome, dopa, é a dopamina. É o substrato para a produção de dopamina. É a matéria-prima. Se esses neurônios eles produzem a dopamina, se eles morreram, tem menos dopamina. Se eu dou a dopamina, o paciente tem que melhorar. Tudo bem? Então a ressonância é útil. Não é tão útil. A utilidade dela é para excluir outras causas. Tudo bem? Ó, pessoal, agora vamos embora, ó, agora a gente vai falar do parkinsonismo atípico. Ó, isso aqui, pessoal, é só para ouvir falar. Sabe, ouvir falar? Não vai cair na próxima? Hã? Não vai cair na próxima? Não, pessoal, isso aqui é só para ouvir falar. Entendeu? Eu morava numa república lá em Fortaleza. Eu fazia engenharia elétrica. Entendeu? Hã? UFC. Aí a gente tá estudando cálculo. As meninas da pedagogia pegavam o livro e ficavam folheando, sabe? Aí os meninos da engenharia ficavam, ô, menina, tu tá olhando as figuras, é? Zombando, né? Tu tá olhando as figuras, do livro? Elas ficavam folheando o livro de cálculo. Preconceito, né? Então aqui é só para ouvir falar, saber que é assim. Você entendeu os comparativos? Rapaz. São as meninas da pedagogia, então. As meninas da pedagogia. Não é preconceito, mas elas subiam, ficavam os meninos em cima e os meninos embaixo.
Mas era confusão, viu? Quem já morou em república, compartilhada, assim, cada um tem suas atividades. Entendeu? E as meninas, elas faziam o almoço. Rapaz, pensa no almoço bem feito. Rapaz, fazer o arroz. Elas botavam a água lá no fogo, botavam o arroz, pegavam o sal, ela nem mexia. Ela tinha coragem nem de mexer, sabe? Pra dar uma uniformizada. Aí tinha gente que pegava o arroz salgado demais e outros que pegavam o arroz sem sal. Ó, então é só para saber, eu não ouvi falar disso, o professor falou disso. O que é o parkinsonismo atípico, pessoal? É o que foge do padrão, é o atípico. Tudo bem? Quando que a gente vai pensar? Quando fugir do padrão. Quando que foge do padrão é quando o paciente não tem um padrão. O que é um padrão? É porque é lógico, é um tremor de repouso. Então, se o paciente ele para a mãozinha aí, seu Manuel, o Parkinson ele tem que piorar. Se ele não para, tá atípico, não tá? O Parkinson é isso. O repouso piora. Quando faz o movimento, melhora. Esse é o típico. O atípico é o contrário disso. Então, geralmente, o Parkinson ele é assimétrico. Tem um lado que é pior. Então, geralmente, o paciente, não, os dois lados é muito ruim, é estranho, tá atípico. Tudo bem? E principalmente, dá dopamina, a levodopa. Então, o nome da medicação é levodopa. A droga é a dopamina. Tudo bem? Tu dá levodopa e o paciente não melhora nada, ou melhora muito pouco. Porque a melhora tem que ser milagre. Tem que ser um milagre mesmo. Se não for, não é Parkinson. Tudo bem? Se fugiu disso, a gente tem que pensar que é um parkinsonismo atípico. Olha lá, vou falar rapidinho. Existe um parkinsonismo atípico em que o paciente faz uma ressonância, ele tem uma atrofia dos núcleos da base e ele tem uma síndrome cerebelar. Tudo bem? Então isso é estranho. O paciente com síndrome parkinsoniana, só que com tremor de intenção, às vezes uma síndrome cerebelar, tá certo? Uma síndrome cerebelar com ataxia. Tudo bem? O que é isso? Isso pode ser uma atrofia de múltiplo sistema. Tranquilo? Então, a atrofia de múltiplo sistema, geralmente o paciente tem sintomas do cerebelo, que é estranho. Geralmente o paciente que tem Parkinson não tem nada do cerebelo. Tudo bem? Ó, outra parkinsonismo atípico é paralisia supranuclear progressiva. Então, o paciente tem uma síndrome parkinsoniana, ele é incapaz de franzir a testa. Franzir a testa. Ele é incapaz de franzir a testa. Porque ele está com botox, né? Franzir a testa. Então, o paciente ele não consegue, pessoal, franzir a testa e olhar para cima. Tá certo? Se o paciente ele não franze a testa e não olha para cima, ele tem síndrome parkinsoniana, ele não responde à levodopa, isso é a paralisia supranuclear progressiva. Tudo bem? Qual que é o animal que não olha para cima? Não, cachorro não olha assim. Jacaré? Jacaré, eu não sei. Qual que é? O animal não consegue fazer desenvolvimento. Tem um botox aqui, professor. É o porco. Capaz de
você vai pôr comidinha pro porco, quando ele tá no chiqueiro, ele tá, né, preso, tu chega perto assim, o que ele faz? Ele vem, põe a mãozinha na parede e ergue assim pra ver quem que é, né? Pode prestar atenção. Eu chegava com a comida, né? Aí ele vinha, botava a mãozinha na parede. Então, ó, se o paciente ele não consegue olhar para cima, pessoal, paralisia supranuclear progressiva, paralisia do olhar. Paralisia do olhar. Tudo bem? Degeneração córtico-basal. O que é isso? É uma síndrome parkinsoniana que não responde à levodopa, é atípica, mas junto com isso vem o quê? Vem um distúrbio da linguagem. Tá certo? Às vezes o paciente está com afasia. Pacientes que têm Parkinson, pessoal, geralmente não tem afasia. Então, se ele tem alguma afasia, seja de expressão ou de compreensão, é atípico, não responde à levodopa, a gente tem que pensar em degeneração córtico-basal. Tudo bem? Olha a pecinha anatômica, ó, substância negra, normal, e na doença de Parkinson. A galera morreu ali. Tudo bem? Por que morre? Por que morre? Porque acumula alfa-sinucleína. Tá certo? Então a doença de Parkinson é uma alfa-sinucleinopatia. É uma doença da alfa-sinucleína. Existem outras doenças em que essa proteína vai provocar morte de neurônios em outros locais. Vai ser outra doença. Tudo bem? O Parkinson é quando é na substância negra. Tudo bem? Então é uma alfa-sinucleinopatia. Ó, aqui é um corte histológico. A gente vê esses neurônios aí, ó, rico em melanina, que produz a dopamina. Do outro lado, não tem ninguém. Morreu. Então qual que é a proteína? Alfa-sinucleína. Então, quando essa proteína ela se agrega, ela fica ineficaz. Ela se agrega, ela não tem mais utilidade. Ela começa a se acumular dentro do neurônio, forma agregados maiores, que são corpos, os corpos de Levy. Tudo bem? O que são os corpos de Levy? São agregados da alfa-sinucleína. Tudo bem? Que no futuro irá levar à morte do neurônio. Os corpúsculos, a doença dos corpúsculos de Levy é uma alfa-sinucleinopatia. Também leva à formação de corpúsculos de Levy. Tudo bem? É um dos parkinsonismos atípico. Bem? Então olha lá, se o paciente ele tem uma demência, tem uma síndrome demencial, começou com demência, tudo bem? A gente vai ter uma aula de demência, começou com demência, depois da demência ele começa a desenvolver uma síndrome parkinsoniana. Qual que é o nome da doença? Doença dos corpúsculos de Levy. Os corpúsculos de Levy são os agregados da alfa-sinucleína. Só que os corpúsculos de Levy, a doença dos corpúsculos de Levy é essa doença que começa com demência e depois tem o Parkinson. Tudo bem? É um dos parkinsonismos atípicos. Tudo bem? Na aula de demência, essa doença é estudada na aula de demência. E começa pela demência, depois tem o Parkinson. Mas também é uma alfa-sinucleinopatia. A fisiopatologia é a mesma. Só que onde que morre esses neurônios? No córtex. Então, se a morte desses neurônios começar no córtex, doença dos corpúsculos de Levy. Se for lá a substância negra,
Doença de Parkinson. É doença neurodegenerativa. Olha lá, dopamina. Sistema nigroestriatal. O que é o estriado? O que é o corpo estriado? Vamos lá, anatomia. O que é o corpo estriado? A gente tem o corpo estriado, que é formado por 3 núcleos da base. Quais são os núcleos da base que formam o corpo estriado? O lentiforme. Tálamo não é núcleo da base. É o lentiforme e o caudado. Tudo bem? Mas são 2? Não, são 3. Tudo bem? Então, o corpo estriado é formado por 3 núcleos da base, que é o tutame. Lembra do tutame? Falei lá na hemorragia? Globo pálido e o caudado. Esses 3 núcleos, a gente conhece ele como corpo estriado. O tutame e o globo pálido é o núcleo lentiforme. Tudo bem? É só decomposição. Então, os 3 é o estriado. Então, a substância negra vai se conectar com esses núcleos da base, através da dopamina. Só para a gente entender o que é nigroestriatal. Estriatal é o corpo estriado, esses 3 núcleos da base. Tudo bem? Então, a falta de dopamina. Ó, existe um exame que é o melhor exame para a gente fazer o diagnóstico da doença de Parkinson. Tudo bem? São os exames funcionais. São os exames metabólicos. Certo? Pode ser o PET scan, pode ser o PET CT. Tudo bem? Vocês já ouviram falar no PET scan? Né? PET scan é um exame metabólico. Como é que é feito? É um radiofármaco. Só que o radiofármaco precisa estar marcado com a dopamina. Então, tu dá o comprimidinho radioativo ou injeta o fármaco radioativo. Tudo bem? Toma aqui. O paciente toma. Tá certo? Radiofármaco marcado com a dopamina. A dopamina vai para onde? Tem que ir para a substância negra. Tudo bem? Então lá, esses neurônios vão produzir a dopamina. Tudo bem? A gente não dá a dopamina, é o precursor da dopamina, que é a levodopa, a gente vai ver. Então é uma levodopa marcada. Tá certo? Se não tem a substância negra, vai para onde? Vai para qualquer outro canto. Tudo bem? Então não marca a substância negra precisamente. Por quê? Porque não tem, morreu. Então esse primeiro exame aí de cima, pessoal, a gente vê o desenhozinho perfeito da substância negra. Olha como está brilhando. Tá certo? Então, na orelhinha lá. Não está brilhando direitinho a orelhinha? Nesse exame de cima? Esse exame do paciente de cima é normal. Só que o paciente de baixo está tudo borrado. Porque não houve concentração da dopamina na substância negra. Por quê? Porque não tem. O que é isso? Doença de Parkinson. Então, o melhor exame para fazer o diagnóstico da doença de Parkinson são os exames metabólicos. PET scan, PET CT, tomografia por emissão de pósitron. O que é um pósitron, Gabriel? Deixa quieto. Vamos lá. Ó, tudo bem? Então a fisiopatologia é essa. A gente já falou, deposição de alfa-sinucleína. Corpus Levy, doença de Parkinson. Tudo bem?
alfa-sinucleína, corpus e Levy, doença de Parkinson. Sistema nigroestriatal, dopamina. Tudo bem? Está acabando a aula, não fica triste não, acabando. Ó, pessoal, qual que é o problema da doença de Parkinson? É doença neurodegenerativa. Com a avançada da idade, esses neurônios morrem. Morrem por quê? Alfa-sinucleína. Tranquilo? Qual que é o problema? O problema é que a gente só consegue fazer diagnóstico da doença de Parkinson quando o paciente tem manifestação motora. Tudo bem? Então a gente só consegue fazer o diagnóstico da doença de Parkinson geralmente quando o paciente já está começando a ficar rígido, com bradicinesia, com tremor. Aí já é tarde demais. Tá certo? Por que é tarde demais? Porque o paciente ele só começa a ter sintomas motores quando pelo menos 60% dos neurônios já morreram. Tá certo? Então, ele, para manifestar sintomas, precisa que 60% daqueles neurônios da substância nigra já morreram. Então, eu estou atuando tarde demais, não estou? Só tem 40%, morreu 60%. Tudo bem? Já não tem o que fazer. Tranquilo? Então, o paciente só vai ter manifestações motoras tarde demais. Então, as manifestações motoras são tardias. As manifestações motoras são tardias na doença de Parkinson. Quando a gente faz o diagnóstico, já é tarde demais. Tá certo? Fala, tarde demais. Ó, as manifestações pré-motoras, elas são recentes, só que são inespecíficas. Qual que é a manifestação não motora mais comum do Parkinson? Distúrbios do sono REM. Tá certo? Então, o Parkinson tem manifestações motoras e não motoras. As não motoras, elas costumam anteceder a fase motora. A gente só faz o diagnóstico na fase motora. Só que o paciente tem uma fase não motora, que são sintomas inespecíficos. Começa a ter distúrbios do sono REM, tá certo? Fica um sono não restaurador, acorda muito na madrugada, tá certo? Começa a lutar em cima da cama. O que é isso? Distúrbio do sono REM. Pá, um chute. Do nada um chute. Tudo bem? Já levou um chute, Biel? Tá. O que é isso? Distúrbio do sono REM. Tá certo? Não tem culpa nenhuma. É inconsciente. Só que isso é manifestação inespecífica. Só que a manifestação mais comum, não motora, da doença de Parkinson são os distúrbios do sono REM. Já caiu na prova. Tudo bem? Existem outras. Outra bem comum, constipação. Tu está constipado? Isso é Parkinson. Quem faz isso? Vai ter Parkinson. Não, pessoal. Então são sintomas inespecíficos, só que existem. Então existem manifestações não motoras. Tudo bem? Quando começa a fase motora, já morreram mais de 60%. Olha lá o gráficozinho, os neurônios. Células dopaminérgicas. Morreram. Quando chega a 40%, só começa a ter as manifestações motoras, que é a rigidez, a bradicinesia, o tremor. Tudo bem? Então existem manifestações não motoras, que são várias, só que são manifestações inespecíficas. A mais comum, distúrbio do sono REM. Outra bem comum, constipação. Tudo bem?
existe manifestação motora. Ó, todas as doenças neurodegenerativas, pessoal, elas têm fatores de riscos, que são fatores de riscos vasculares. Tudo bem? Então, se o paciente ele tem uma predisposição a ter uma doença neurodegenerativa, Alzheimer, ou Parkinson, se tu não cuida da tua saúde, tu é tabagista, está tendo fator de risco vascular, não pratica atividade física, diabético, hipertensão, deixa o pau torar, essas doenças neurodegenerativas aumentam a incidência. Tudo bem? Por quê? Porque facilita a morte dos neurônios. Se o neurônio já está lá meio capenga, querendo morrer, tu dá um empurrãozinho, ele morre. Tudo bem? Só que existem outros fatores de riscos bem específicos. Então, existem fatores genéticos? Existem. Tudo bem? Então, os fatores genéticos na doença de Parkinson é a minoria. Só 10% das doenças de Parkinson tem fator genético. Significa que a grande maioria é idiopática. Parkinson idiopático é aquele Parkinson que acontece. Não tem um fator de risco genético. Tudo bem? Às vezes vai aparecer lá, Parkinson idiopático. O que é isso? A doença de Parkinson. Vai acontecer com a idade avançada. Tranquilo, pessoal? Ó, a gente vai falar de algumas dessas alterações aí. Só lembrando, o cigarro, certo? O cigarro, ó, o cigarro, ele protege de duas doenças. Isso. Então ela previne doença inflamatória intestinal e Parkinson. Assim como o cafezinho previne Parkinson. É melhor tomar café ou fumar? Os dois. Tá certo? Se aí tu fumar, tu não vai morrer de Parkinson, tu vai morrer de câncer, infarto, diabetes. Tudo bem? Tudo bem? Mas estatisticamente o tabagismo protege doença inflamatória intestinal e já coloca o Parkinson aí na bagagem também. Tudo bem? Ó, fatores genéticos, pessoal. Fatores genéticos. A gente já falou que os fatores genéticos não é o mais importante. O mais importante é o Parkinson idiopático. Porque a genética só está presente em 10% dos casos. Então já foram catalogados, pessoal, mais de 50 tipos de gene do Parkinson. Tá vendo esse parquinho, parquinho? Existe até os 50. Tá certo? Só que cada Parkinson, cada gene desse é específico de grupos populacionais. Então tem o PARC12. O PARC12 é mais comum do caucasiano do leste alemão. Ninguém vai saber disso, entendeu? O que eu preciso saber disso aí? Você só precisa saber do PARC8. 8. Tá certo? O PARC8 a gente precisa saber. Porque o PARC8 é a alteração genética mais comum da doença de Parkinson. É o PARC8. Qual que é o gene? LRRK2. Tudo bem? É um LRRK2. É o PARC8. 8 infinito. Tá certo? É uma leucina repetida. RR. Uma repetição de leucina. Tudo bem? Na posição 2. LRR.
Tudo bem? Então, parte 8 que a gente precisa saber, que é a alteração genética mais comum, geral. Geral. Tranquilo? Ó, então o Parkinson, pessoal, pode dar em pacientes jovens. Então, rapazinho, qual é o teu nome? Hã? É. Ricardo. Ricardo tem menos de 40 anos, tem? Com certeza. Então, existe o Parkinson em pacientes que dão em menos de 40 anos. Só que isso é um Parkinson genético. As doenças genéticas vão fazer com que o paciente tenha Parkinson precoce. Tudo bem? O Parkinson antes dos 40 anos é o Parkinson juvenil. Provavelmente é alteração genética. Não tem um ator que teve Parkinson juvenil? Hã? É o Michael J. Fox, aquele de Volta para o Futuro. Tudo bem? Vocês lembram do Michael J. Fox, que viaja com o cabelinho branco lá, um velho? Vocês lembram desse filme, né? Eu nunca assisti esse filme, mas eu já vi alguns. Então, o ator, o Michael J. Fox, que está com o vovozinho lá, você vê que ele nunca mais só fez aquele filme. Por quê? Porque ele tem Parkinson juvenil. Ele desenvolveu o Parkinson juvenil. Depois vocês pesquisem Michael J. Fox. Vai ver como é que ele está. Tranquilo? Provavelmente é doença genética. Ó, tá acabando. Tá acabando. Para acabar, tratamento é muito rápido. Por quê? O que a gente dá? Levodopa. Tem que dar dopamina. O melhor tratamento. Está faltando a dopamina? Tudo bem, você dá dopamina. Existe tratamento neuroprotetor, modificador da doença? Ainda não. Medicina dinâmica. Possa ser que tenha. Eu esteja desatualizado. Tudo bem? Mas ainda não. Ainda não. O tratamento, ele é sintomático. Não é para melhorar a doença. Não é para modificar a doença. Não é para estagnar a doença. Tem médico que mexe com o paciente. O tratamento é para melhorar sintoma. Tá certo? Está lá o paciente, uma barra, um saco de batata, todo duro. Tu dá um medicamento, ele volta ao normal. Bate até pro forró. Tranquilo? Então, todo neurologista, o que ele tem? Ele tem a levodopa no bolso. Toma aqui, vai lá no banheiro. Aí ele vai pro banheiro. Aí ele volta. Caramba, fiz um xixi, melhorou, doutor. Ele volta, nossa, é outra pessoa. Tá certo? Professor, nesse caso aí, os neurônios lá vai continuar morrendo tomando a levodopa? Mesmo a gente dando a levodopa, o que eu estou dando? Eu estou dando a matéria-prima para produzir a dopamina. Eu não estou tirando a alfa-sinucleína. Elas vão continuar agregando. Vai levar à morte de mais neurônios. Só que eu estou melhorando os sintomas. Tudo bem? Ó, pessoal, não é nosso objetivo, eu acho que também nem precisa, a gente entender toda a fisiopatologia. O que a gente precisa entender aqui da farmacologia? Que a gente vai dar, vai aumentar a dopamina. Existem várias maneiras de eu aumentar a dopamina. Ou eu dou a matéria-prima, que é a levodopa. Olha lá, levodopa, dopamina. Então dentro do neurônio, a levodopa, ela vai virar dopamina. Tudo bem? O que eu posso fazer? Eu posso inativar a enzima que quebra a dopamina. Então, a IMAL, tá vendo? A IMAL, amina oxidase,
É a imal, monoamina oxidase. Se a gente der um inibidor da imal, vai ficar mais dopamina, não vai quebrar a dopamina. Então eu posso dar um inibidor da imal. Tranquilo? Eu posso dar um agonista, que é uma medicação que é muito parecida com a dopamina. Ela se liga no outro neurônio e também tem sua atividade. Então existem basicamente várias fisiopatologias. A enzima que quebra a dopamina é a MAO, a monoaminoxidase. A gente dá um inibidor. Tudo bem? Ó, então existem essas classes de droga aí. Só para vocês ouvirem, saber que existe. Tá certo? O que vocês precisam, são obrigados a saberem que a levodopa, que é o melhor. Tá certo? Se o paciente ele não melhora com o melhor, ele precisa ir para um especialista para fazer a associação de droga. Tudo bem? A levodopa é o melhor. A levodopa é o substrato para a produção da dopamina. O que é a dopamina? É um neurotransmissor. É uma amina vasoativa. A gente tem as aminas que são vasoativas, que agem no vaso. Noradrenalina, adrenalina, dopamina, são aminas vasoativas. A dopamina é uma amina vasoativa. Tudo bem? O que acontece se eu der dopamina na veia do paciente? Vai aumentar a contratilidade cardíaca, vai aumentar a pressão arterial, vai fazer vasoconstricção. Eu quero isso? Não. Existe essa droga, dopamina. Tudo bem? Só que a dopamina, ela vai agir em todo o corpo. Eu não quero que ela haja no corpo inteiro. Ela vai ser consumida pelos vasos, pelo coração. Não. O que eu quero? Que ela haja no cérebro. Então, toda a levodopa precisa ter uma enzima que iniba a atividade periférica da dopamina, que é a dexcarboxilase. Então, o que é a dexcarboxilase? É a enzima que degrada a dopamina. Então, eu tenho que ter um inibidor da dexcarboxilase. Para a dopamina não agir no coração, não agir nos vasos, ela agir só no cérebro. Tudo bem? Então não existe na farmácia a medicação levodopa. Não existe. Existe a medicação levodopa mais carbidopa ou levodopa mais benzerazida. O que é essa carbidopa ou benzerazida? É um inibidor da dexcarboxilase. Vai evitar com que essa dopamina haja na periferia. Eu quero que ela haja só no cérebro. Tudo bem? Então, quando vocês forem comprar lá a levodopa, ou ela está com a carbidopa, ou ela está junto com a benzerazida. Tudo bem? Tranquilo? Então não existe apresentação só com a levodopa. Prolopa. O que é o prolopa? Vocês vão ver aí depois. O prolopa, vocês vão ver que é a levodopa junto com a benzerazida. Tranquilo? Existem essas outras drogas. Não preocupa não. Certo? A gente pode dar agonista dopaminérgico. O que é isso? É uma molécula igual à dopamina. Ou inibidores da imal, seleginina, azagilina. O que é isso? Inibe a degradação da dopamina. Tranquilo? Assim como a conte. A conte é outra enzima que degrada a dopamina. Ó, tá acabando. Para acabar o videozinho, vocês ficarem emocionados. Vamos ao comercial, professor? Vamos ao comercial do Levodopa, como é a É a prolopa.
Ó, vocês vão ver o paciente com doença de Parkinson. Olha lá. Então, esse aqui é um paciente com doença de Parkinson. Ó. Então é uma face sem expressão, né? Tem a cara de tarado mesmo. Se ela abrir o olho. Tá com o olho fechado. Fica sem expressão. Ó, prova índex nariz. Uma lentificação. Dificuldade. Rigidez. Bradicinesia. Faz o outro. Você percebe o roxo? É isso, é o roxo. Olha lá, composição do indicador com o polegar. Isso. Ó, de um lado, você vê que tem um lado dele que é pior. Abre a mão. Ó a cara dele, ó. Ó, o lado esquerdo é pior. Tudo bem? Então aqui, pessoal, ele está no período off. Ele está sem a levodopa. Ele acordou agora, não tomou remédio não. Então, ele está sem a levodopa. Vai pedir para ele levantar da cadeira, ó, que é um teste que a gente sempre faz. Pede para o paciente levantar da cadeira com os braços cruzados. Então quem conseguir fazer isso não tem Parkinson. Olha lá, ele vai tentar levantar da cadeira. Então o paciente é rígido, pessoal. É um saco de batata, ele é rígido. Aí vai mandar ele andar, ó. Ah, dá uma volta lá. Lá vai ele, ó. Tudo bem? Lá vai ele. Vai pedir para ele voltar. Olha a dificuldade que ele tem para voltar, pessoal. Simplesmente para fazer uma conversão, voltar. Para voltar, quer voltar. Estou tentando dar curva. Tem um residente ali filmando, né? Lá vem ele. Ó, você viu que ele demorou um pouquinho para iniciar o movimento? Às vezes eles demoram um poucão para iniciar, que eles ficam festinando. Ó, aí vai dar levodopa para ele. Vai dar uma dose boa de levodopa. Já por 2. Já é com levodopa. Veja o rosto como já muda. Tudo bem? É uma pessoa normal agora. Cadê o tremor? Um pouquinho ali, um pouquinho. Olha aí, ó. Índex nariz, ó. A levodopa é isso, é um milagre, ó. Ó. Pedir para ele levantar. Ele vai fazer com uma perna, com a outra. Lembra que ele não conseguiu levantar? Geralmente 6 horas. Olha, ó. Pá. Lá vai ele. Emocionou, né? Pesquisar aqui.
da levodopa é isso, é um milagre na Terra. Você passou o efeito, o paciente enrijece, rigidez. Tudo bem? Só que o que acontece? Não vai continuar morrendo neurônio? A levodopa não previne morte de neurônio. Com o tempo tem menos neurônio. A gente vai precisar aumentar a dose da levodopa. O efeito é menor, porque tem menos neurônio. Então, com o tempo, o período que o paciente vai ficar sem sintoma motor, ele vai diminuindo. É isso que está acontecendo. Ó. No início, na fase inicial, a levodopa tem uma resposta fantástica, por muitas horas. Depois vai diminuindo, tá certo? Até ficar arresponsivo à levodopa. Por que ele ficou arresponsivo à levodopa? Porque não adianta tu dar matéria-prima se não tem ninguém que vai consumir aquela matéria-prima. Tudo bem? Não tem mais neurônio. Vamos lá. Ó. Então, o tratamento, ele é clínico. O tratamento é clínico. É excepcional. Só que com o tempo, o que vai acontecer? Não vai adiantar dar levodopa. Por quê? Porque todos os neurônios morreram. Não tem mais estímulo dos núcleos da base. O que pensaram? Tá, se não tem mais neurônio, como é que eu vou dar um estímulo nos núcleos da base? Eu coloco um eletroestimulador. Um estimulador cerebral. Tudo bem? Elon Musk está pensando isso aí agora. Há 30 anos a gente já faz isso. Entendeu? A gente já põe chip na cabeça do sujeito há 30 anos. E o Elon Musk está querendo fazer isso agora. Olha. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Vai colocar um chip, um estimulador, tá certo? Aonde? Nos núcleos da base. Qual que é o melhor alvo? Globo pálido, tá certo? O efeito final não é o neurotransmissor, a dopamina estimular o globo pálido. O que eu falo? Eu vou lá e dou um choque nele. Funciona na marra, tá certo? Então o eletroestimulador é isso, pessoal. É uma máquina que vai gerar os impulsos elétricos. A gente vai lá, faz a cirurgia, introduz o chipzinho nos núcleos da base. O principal alvo é o globo pálido. Colocou lá o chipinho. Então esse chip ele tem um fio. Esse fio ele vai por baixo da pele e é conectada a um gerador. É igual um marca-passo. Tem um gerador aqui, é o mesmo gerador. Tudo bem? Só que o chip está lá dentro da cabeça. Tranquilo? Isso aqui também é fantástico. Tu liga o estimulador, o paciente curou. Ah, isso aqui é bom demais. Tá certo? Qual que é o problema? O problema é que o eletroestimulador é caríssimo. Tá certo? Caríssimo. Mas incrível que pareça, por incrível que pareça, em Rondônia, você às vezes não acha de pirona. No SUS. Mas o SUS paga essa cirurgia. Certo? Paga um eletroestimulador de R$400 mil para o paciente fazer essa cirurgia. Essa cirurgia é realizada no SUS em Rondônia. Ótimo! Tudo bem? Não, tratamento modificador é o tratamento onde você vai examinar a doença. Não é nada pelo contrário, vai tratar vai parar melhor os sintomas. Desligou o estimulador, passando qualquer sintoma. E às vezes, com o tempo, o paciente mesmo assim, com o tempo, lá no fim, não vai ter uma resposta mais. Mesmo com a eletroestimulação. Tranquilo, pessoal? Ó, olha aí, o gerador é a mesma coisa que um marca-passo. Na ponta tem um chipzinho.
Olha a ressonância do chip. Então o chip está lá bem profundo. Então o chip fica lá nos núcleos da base. Tá certo? É uma cirurgia em que o computador te dá as coordenadas. Tá vendo esse aparelho aqui, ó? Esse aparelho aqui é um arco de estereotaxia. Então é uma coisa simples. Ele tem as coordenadas Y, X e Z, que é a profundidade. Aí tu vai lá na tomografia ou na ressonância, marca o ponto que tu quer colocar. Aí o computador vai te gerar o X, o Y e o Z. Aí tu vai lá e coloca nesse aparelho. Tá vendo que é tudo gravado? Coloca no aparelho, aí tu fura um buraco na cabeça do paciente e espeta essa agulhinha aqui, ó. Que ela vai exatamente no ponto que você marcou. Tranquilo? Na ponta da agulha tem um chip. Só que o chip conecta no gerador. E é subcutâneo depois? É tudo subcutâneo. O guia fica pro subcutâneo e o gerador geralmente a gente coloca aqui. Bem, tudo bem? Oi? Ó, pessoal, terapias promissoras. Esse aqui está em fase de estudo. Então, a única terapia modificadora da doença é a gente atuar antes da formação dos corpos de Levy. Tudo bem? Então, a gente tem que atuar aqui ou no ponto 2 ou no ponto 1, para a gente conseguir modificar a doença. Então, existem terapias que são anticorpos monoclonais contra a alfa-sinucleína, para evitar a formação dos corpos de Levy. Esse aqui é tratamento para o futuro, é em fase de teste. Em breve a gente vai ter alguma droga que vai modificar a doença, vai melhorar, assim como já tem no Alzheimer. Quando na aula do Alzheimer, eu vou falar, ó, existe uma terapia modificadora da doença, que ano passado não existia. Hoje existe um tratamento modificador. Tudo bem? É um anticorpo monoclonal. É o futuro. Como eu falei, tudo vai ser anticorpo monoclonal. Até para tratar gripe. Tranquilo? Encerramos? Encerramos, né? Ó, não, tem essa imagem aí. Ó, olha para a imagem. Olha. Qual dela, né? Ó, olha para aqui, ó. Aqui é um tronco encefálico, é o mesencéfalo, é a mesma coisa. O que vocês estão vendo? Um panda, né? Estão vendo um panda? Uma mucura. Mucura? Sinal da mucura. Então é um panda, pessoal. Isso é americano. Qual que é a doença que tem o sinal do panda? Não. Esse aqui é o. Qual que é a doença? Tem o sinal do panda. Lembra do portãozinho? Wilson. Doença de Wilson. Intoxicação por cobre. Passo tranquilo? Próxima aula. Alzheimer.